A tela cheia vocês vão ver para todo lugar que eu for, vocês vão junto. Bom, tá aqui, pessoal. Ó, então a gente vai preparar agora o sermão, tá? Por que é importante a pregação com o sermão? Por que preparar antes, né? E a gente vai explicar isso aqui tudo para vocês, certo? Então, nós temos aqui, né, o guia de sermão que eu preparei aqui para poder orientar vocês, tá? Para a gente fazer essa aula aqui de estudo. O guia de sermão. Nesse guia de sermão nós temos aqui alvo principal. O que é o alvo principal? Que eu coloquei aqui da minha parte, né? Que é que todas as pregações, isso aqui eu coloco, gente, que é para me lembrar sempre, ó. Todas as pregações têm que aumentar o amor por Jesus. Seja o amor por ele mesmo, o amor pela volta dele, tá? Então eu coloquei, aumentar o amor por Jesus. Tudo que se fala e ensina deve ser o alvo em Jesus e aumentar o nosso amor por ele, tá? Aí vem aqui a parte de baixo, a organização. A gente tem que escolher o tema, certo? Tá aqui o tema. O tema não é sempre que você... se você foi lá orar, o culto é à noite. Você acordou de manhã cedo, você foi orar, ficou até um tempo mais orando, Senhor, hoje tem culto, Senhor, me ajuda a levar uma palavra para o povo, né? Me mostra, né, qual é a palavra que o Senhor deseja que eu levo, e me abençoe para que eu possa, né, preparar um bom sermão, para que a tua palavra penetre nos corações, Senhor. E muitas das vezes não vem ali na hora, tá? Você vai levantar, você vai para o seu trabalho, vai fazer as coisas, pode ser que no meio do caminho venha alguma coisa, Deus toca no coração. E quando você é um pregador que prepara a palavra, é sempre bom quando você sai, você tem um caderninho e uma caneta, ou no celular mesmo, que você tem o bloquinho de notas, para você não esquecer, você tem que anotar tudo. Então, quando você retornar para casa, ou você estiver em casa, você vai fazer o quê? Depois que você já tem um assunto, ó, fazer pesquisa sobre o assunto, em bíblias de estudos, livros e outras pregações do assunto, tá? Ou seja, se você tiver tempo, se é uma pregação que você vai apresentar daqui 3 dias, 4 dias, dá para você tirar 1 hora, 2 horas para assistir uma pregação de alguém. Você vai lá, alguém que você de preferência já conhece, que você já confia que é uma pessoa que prega biblicamente, você ouve, mas não vai copiar. Aliás, nem precisa copiá-lo, né? Porque a Bíblia é a Bíblia igual para todo mundo, o assunto é o mesmo, né? Você vai ouvir, aí você vai nas Bíblias de estudos depois para você fazer, né, o seu próprio levantamento das informações. E aí você vai ter que ter o quê? Um bloquinho de nota, um caderno de rascunho, né? É qualquer coisa, tá? Para quê? Né? Tudo que você encontrar, você vai separando. Junta todas as informações sobre aquele assunto. E aí você vai separando. E aí você tem o que depois, né? Construa um diagrama com as informações que você escolheu, né? Que a gente vai fazer agora aqui. Então, eu vou separar aqui, ó. A gente vai fazer como se fosse para preparar a pregação da parábola das 10 virgens, certo? Alguém lembra aí? Mateus? Vamos testar vocês agora. Mateus, capítulo 25. Aê, irmão. Mateus, capítulo 25, né? Já marquei aqui, tá? Então, esse aqui vai ser o sermão de hoje. O sermão profético continua. Tá aqui, o sermão das 10 virgens, tá? Então, como eu vou fazer aqui junto aqui com vocês, eu já vou separando ali, que é pra gente ganhar tempo. Então a gente vai fazer o quê? A introdução. O que a gente vai fazer com a introdução? Por que eu devo prestar atenção em você? É como se eu estivesse olhando para os espectadores e estivesse vendo a pergunta que o espectador faz. Não necessariamente a pessoa, mas é uma pergunta de espectador, ou seja, por que eu devo prestar atenção em você? Ou seja, o que essa mensagem, né, é tão importante para que eu preste atenção? A resposta é, são 10 virgens, 5 ficou para trás. E você, está em qual das 10 virgens? Aqui ficou ou aqui vai? Tá? Então, a gente vai separar aqui o sermão. Tá? A gente vai fazendo junto, ó. Vendo a guia e conhecendo o texto, que a gente vai abrir agora, eu não vou ler o texto para não tomar muito nosso tempo, mas a gente já sabe o que aconteceu com as 10 virgens, tá? Mas eu vou abrir a Bíblia aqui, para a gente acompanhando. Vocês
Vocês podem abrir também, tá, gente? Abre aí na Bíblia de Romanos, tá? Mateus, é que eu vi Romanos aqui e falei. Mateus, capítulo 25. Vamos abrir a Bíblia, Mateus 25. A gente já sabe, né, mais ou menos o desfecho aqui, tá? Então, quando a gente estiver lendo, gente, a gente tem que achar sempre no texto a parte que nos preocupa, tá? A parte que nos preocupa, aquela parte que deixa a gente tenso, porque às vezes sempre tem, né? Então, qual é a parte nessa passagem bíblica que deixa a gente preocupado e tenso? Não é justamente a parte das 5 que ficou para trás? Né? A gente vai pensar, poxa vida, 5 ficaram para trás, eu não quero ser essas 5. Então, a parte que te preocupa é aquela parte que você não quer ser, é a parte que você não quer ficar, é a parte que você não quer estar dentro daquilo, tá? Então, vai ser a palavra de início para chamar atenção. Você tem que ter essa palavra de início, tá aqui, ó. Palavra de atenção ou palavra de início. Você usa a palavra que você quiser, tá, gente? Aí você coloca aí, ó. As 5 virgens. Pode pôr. As 5 virgens que foram condenadas. Tá? Então você vai usar essa frase. Você vai elaborar essa frase, depois você vai ajustando. Tá? Aqui a gente não dá para você ficar pensando numa frase, senão você não termina o esboço. Você só coloca essa frase, que é só para te dar um norte. Depois você vai voltar arrumando, colocando e melhorando frases, tá? Então, só para não perder o norte, eu sei que são 5 virgens que foram condenadas, ou ficaram para trás, ou sucessivamente. Depois você pode ajeitar isso, tá? Dizendo, ó, eram 10 virgens, 5 ficaram para trás. Qual delas você é? Você já imaginou o impacto? Ó? Depois que você acabou de ler a Bíblia, você está numa pregação agora. Você acabou de ler a Bíblia. Aí você chama a atenção das pessoas e fala, irmãos, nessa passagem aqui, Deus está mostrando para nós que eram 10 virgens e 5 ficaram para trás. Em qual delas você está inserido? Nas 5 que foram com Jesus ou nas 5 que ficaram para trás? E é isso que você precisa saber. Hoje, nessa pregação, você vai saber de que lado você está. Então, obviamente que você vai falar isso com segurança, porque você já tem as informações ali. Você já separou essas informações. Vocês podem ter certeza, irmão. Você, começando assim, você vai segurar a atenção das pessoas. E é isso que Deus quer. Que as pessoas ficam apreensivas e olhando porque nesse momento elas estão dizendo, eu quero ouvir a mensagem que me salva. Ou seja, eu não quero ser as virgens loucas. Então, aqui você já segura a atenção deles. Tá? Então, a pregação é dividida assim, né? Você vai agora separar a mensagem de atenção, né? Que é, por que eu devo prestar atenção em você? Né? Aí eu coloquei uma resposta aqui. Qual é a ideia e por que este assunto é tão importante para mim ou para os ouvintes, que é você está nesse meio. Você está nesse meio, agora você só precisa saber de que lado você está. Tá? Né? O objetivo aqui, né, não é informar as pessoas, não é dar dados para ela. Olha, a Bíblia tem não sei quantos versículos. Sabe essas coisas que você não ganha nada com isso, não tem utilidade nenhuma. A Bíblia tem... Isso é informação. Então, a sua pregação não é só para trazer informações para ela. Você não puxou aquelas informações todas. Não, o seu objetivo é transformar vida. A pessoa que realmente quer resolver o seu problema, ela quer encontrar com Deus, ela vai prestar atenção em você, que é uma parte importante. Então, a gente tem que focar nisso aqui, tá? Que é transformação. Você vai transformar as pessoas, ok? Aí a gente vem para o desenvolvimento da mensagem, que, aliás, nós já estamos fazendo o desenvolvimento, tá? Vocês viram lá na minha outra página, a gente já está separando, que é para ganhar tempo, tá? Então tá aqui, ó. Primeiro ponto, né?
Me prove, né? Por que eu devo prestar atenção em você? Ou pode ser também, como está escrito ali, né? Por que o seu argumento é verdadeiro? Essa é uma pergunta de espectador, não é uma pergunta propriamente dita de alguém que está ali. É como se o espectador ele fizesse essa pergunta, falou assim, olha, tá, por que eu devo prestar atenção em você? Né? Que, aliás, a pergunta de início, de impacto, ela já responde essa pergunta aqui, né? Que a gente já está construindo o tema lá com base que entra aqui nessa pergunta, que é, você precisa saber se você está entre as 5 loucas ou as 5 prudente. Porque pode ter certeza de uma coisa, você está em um dos dois lados, não tem 3, não tem 4, tem só 2. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Você pode acrescentar isso também, tá, irmão? Vamos até colocar aqui, ó, tá? Ó, reforço da palavra de atenção. O que a gente coloca aqui? Palavra de atenção, deixa eu corrigir aqui. Palavra de atenção. Você está em um desses lados. Não existe 3, mas apenas 2. E você precisa saber de qual dos 2 lados, eu escrevi errado ali, você está. Você pode reforçar isso aqui. Pode ter certeza que com esse início aqui, todo mundo vai estar prestando atenção em você. Se alguém ali estava olhando para um lado, para o outro, pensando na hora, ele vai esquecer relógio agora, ele vai esquecer, porque você colocou uma preocupação nele. E é uma preocupação bíblica. O Jesus também fez isso, ele colocou essa preocupação nas pessoas. Ele falou que tem 10, que são 10, mas só vai entrar 5. Pode ter certeza que os discípulos, eles quiseram saber. Eu não sei se vocês lembram, em várias parábolas, eles perguntam para Jesus o que é que o senhor quis dizer com isso, porque eles estavam preocupados, tá? Então, tá aqui, né? A gente vai separando aqui. Lembra-se, gente, isso aqui é um rascunho. Na hora que você for preparar o esboço, essas frases têm que estar o mais reduzida possível, porque você não vai conseguir ler isso na hora da pregação. Você precisa ter frases que te façam lembrar do que tem ali, tá? Então tá aqui, ó. Palavra de atenção, né? A gente pode separar aqui, ó, para ficar melhor, ó. O assunto, palavra de atenção. A gente vai fazer assim que para você depois olhar essas, olha aqui, olha o jeito que eu vou fazer, ó. Vou colocar no meio, aumenta um pouquinho, mas isso aqui facilita você na hora que você precisa olhar para o esboço. Porque se você for ver aquele monte de letrinha pequena, você não vai Irmão ter... Josafá, por favor, aumenta um pouquinho a tela do Word Tá. que você está mexendo. Obrigado. Tá bom. Aqui, ó. Dá licença, irmão Josafá, eu vou saudar a todos com a paz de Cristo, eu vou ter que desligar por causa da Tá bom, internet, minha irmã. tá? Tá, Deus E aí abençoe. depois o irmão vai gravar para passar pra gente, né, irmão? Isso. Tá bom, Deus Bom, irmão. abençoe, viu? Amém. Tá aqui, ó. Então você tem o assunto, né? Aqui você pode escrever depois direitinho, né? A parábola das 10 virgens, você pode pôr um título, né? De que lado você tá, alguma coisa assim, tá? E tem as palavras de atenção, né? Você tem aqui as 5 virgens que foram condenadas, ou você pode pôr também aqui, completando, né? Em qual delas você está inserida, tá? E as palavras de reforço. Joia? Então agora a gente vai para o outro lado, que está aqui, ó, o desenvolvimento da mensagem, né? Me prove que o seu argumento é verdadeiro. Aonde você vai? Na Bíblia, tá? Aí a gente vai começar a trazer informações aqui. Eu vou pedir ajuda aqui de vocês, porque a gente está fazendo junto, tá? Então tá aqui, ó, provar o argumento. Provar o argumento. Eu tenho que colocar uma palavrinha qualquer aqui,
só para eu poder aumentar isso aqui, ó. Provar o argumento. Né? Eu me lembro de uma agora aqui na cabeça, que é Mateus capítulo 7. Vou até abrir aqui com vocês, para vocês verem a Bíblia que eu pesquiso aqui, ó. Mateus, aqui, vamos procurar aqui. Mateus, olha lá. Mateus capítulo 7. Então, são essas pesquisas que você vai ter que fazer, tá? Ó, peça, julgar outros, abre a cabeça. É Mateus 7. Eu tô em Mateus? Tô. É 20 e pouco. Nem todos, olha aqui, ó. Achei, ó. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, me profetizamos. Você pode pegar essas duas partes aqui, ó, se vocês quiserem. Então, vocês vão pegar agora argumentos bíblicos para mostrar para o ouvinte que pessoas ficaram de fora e pessoas que achavam que estavam salvas. E aqui é a hora que você vai fazer a leitura disso, tá? Exemplo, gente. Vamos supor, tá? Eu vou fazer, né, como se eu estivesse pregando aqui e iniciando a pregação. Só para vocês entenderem, ó. Irmãos, hoje a palavra é as 10 virgens, Mateus capítulo 25. Aí a gente vai fazer a leitura. Tá? Acabou de fazer a leitura, a gente começa. Irmãos, a gente tem uma coisa nesse texto que deixa qualquer um de nós preocupados. E foi justamente sobre isso o que Jesus Cristo tentou nos passar. Aliás, tentou não, né? Nos passou. Foi exatamente isso que Jesus nos passou. Vocês prestem atenção que eu anotei essas coisas, mas eu não preciso usar exatamente as mesmas palavras. Por que eu não estou usando as mesmas? Porque eu conheço o que eu escrevi aqui. Esse material está me servindo só de guia, para não me deixar esquecer. Aí eu falo, irmãos, tem uma coisa que Jesus nos alerta aqui. Eram 10, 5 ficaram para trás. E a pergunta que a gente deve se fazer agora, começando por mim e por cada um de vocês, é: de que lado você está? Qual dessas 5 você está inserida? Você é as 5 virgens prudentes ou as 5 virgens loucas? E você sabe dizer se você é a virgem ou a louca? E se você acha que você é a virgem? Você sabe dizer por que você é a virgem? Por que eu estou fazendo essa pergunta, irmão? Porque eu já sei o que vai vir lá embaixo, tá? Então, na medida que nós for construindo todo o esboço, vai chegar ali embaixo, que você vai lembrar, né, que a gente vai dar a solução, que é o que a gente vai entrar na guia desse... Aliás, daqui a pouco a gente chega na guia desse esboço, que lá embaixo você vai dar a resposta dessas perguntas que você está fazendo aqui em cima. Então, você pode começar já dando quase que, né, um feedback do que vai estar lá embaixo. Você fala, você sabe identificar de que lado você está? Se você é a virgem ou você é a louca? Pois é, irmão, é sobre isso o que nós vamos tratar hoje na pregação dessa palavra. Pode ter certeza, irmão, que aqui eles já vão ficar atentos, eles já vão ficar apreensivos, tá? E aí você, quando você acabar de falar isso, irmão, né, você vai começar a provar para a pessoa por que ela tem que prestar atenção em você. Como? Quando você acabar de falar isso, o que eu acabei de falar, olha só, fica vendo. Então, irmão, de que lado você está? Você sabe dizer se você está do lado das virgens loucas ou das virgens prudentes? Porque Jesus Cristo disse, está escrito em Mateus, no capítulo 7, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás no céu. Jesus Cristo está dizendo, pessoas me chamam de Senhor, porque confessaram o meu nome. São pessoas que conhecem o Evangelho, mas ficaram de fora. A parábola das 10 virgens está nos alertando que muitos cristãos ficarão de fora. E você sabe dizer, irmão, que lado você está? Pois é, essa palavra de hoje, Deus vai nos abrir os olhos e vai nos ensinar para que a gente não seja pego de surpresa naquele dia. Porque muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos milagres? Sabe quem está dizendo isso, irmão? É o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que tem a chave para colocar nós lá dentro.
tá? Então, é o que nós vamos discorrer hoje nessa palavra. Vocês entenderam, irmão? A importância de você fazer uma preparação. Você já viu que o início, como a coisa muda, ou seja, a diferença de você chegar ali e já ler sem ter preparado nada, você não sabe nem o que você vai falar, você fica às vezes perdido, né? Eu preparei aqui embaixo desse esboço, eu vou mostrar aqui para vocês lerem, ó, 4 tipos de pregações, tá? 4 tipos que a gente identifica. Tem o improviso. O que é o improviso? Nenhum preparo específico. O camarada chama lá. Gente, coisas feitas em improviso, coisas que são feitas em improviso, são coisas que você foi pego de surpresa. A gente até entende. Você está numa plateia, em algum lugar, alguém tá dando uma palestra, lembrou de você e te chamou. Ô, fulano, vem aqui, fala aqui sobre aquele seu projeto. Você foi pego de surpresa. Isso é normal. Agora, você criar um sistema, uma regra assim, uma regra, e ainda mais sobre algo tão importante, eu acho isso uma imprudência muito grande. Tá? Então, você tem a pregação de improviso, você tem a extemporâneo, o que é? Ideias preparadas. Você tem mais ou menos ideia, tá? Você já ouviu falar, ou você ouviu uma pregação, você tem mais ou menos uma ideia. Então, você não sabe exatamente o que você vai pregar, porque são ideias. As ideias podem mudar, gente, assim em minutos, tá? Você pode esquecer o que você pensou agora há pouco, tá? Em pouquíssimo tempo. Em minutos, você pode esquecer. E memorização. Pera aí, gente, deixa eu ver um negócio aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, que eu estou muito tempo sem ver vocês na tela aí. Eu não sei nem se vocês estão aí ainda. Ah, estão. Vocês estão entendendo o que a gente está falando? Deu para entender? Tá? Sim. Vocês estão vendo a importância? Já deu para sentir mais um pouquinho aí? Por que é importante a preparação de uma pregação? Ou seja, isso se chama responsabilidade com o ouvinte, gente. Você não chegar a falar qualquer coisa. Às vezes a gente fala... Difícil, né? A gente não pode, falar qualquer coisa. Isso é falta de responsabilidade. Você já pensou um médico ir dar palestra num lugar e ele não se preparar, não levar nada? Ele está sendo responsável com aquelas pessoas que estão indo lá ouvir ele? Não está, né? Então vocês viram como a coisa fica mais encorpada, fica melhor, fica bem mais preparado, tá? Então vamos voltar lá, tá? Vocês me desculpem, porque eu fiquei até na dúvida se vocês estavam aqui. Eu falei, deixa eu interromper a tela aqui, porque eu não estou vendo mais ninguém, né? Porque quando eu abrir aqui, gente, some vocês. Eu estou vendo a mesma tela que vocês estão vendo, tá? Que é agora. Então, vamos lá, gente, tá? Segue aqui, ó. Então, você tem a de memorização, que são, ó, pensamentos e palavras preparadas e decoradas ou decorados, tá? Ou seja, você já, que nem eu já preparei essa pregação das 10 virgens. Aí eu estou em determinado lugar, a pessoa me pede para fazer uma pregação lá. Aí eu vou pregar as 10 virgens. Eu tenho mais ou menos memorizado o que eu estou fazendo. E aí tem o manuscrito, que é o que a gente está fazendo agora aqui, tá? Pode ser esboço, o nome disso, né? O que é? Pensamentos e palavras preparadas. Ou seja, você prepara, ou seja, você pega os seus pensamentos, o que você conhece, e coloca no papel para não se perder. No final disso tudo, gente, dá para a gente revisar, tá? Muitas vezes eu revisando, eu chorei, eu senti a presença de Deus. Deus falou comigo na preparação da pregação da palavra. Ou seja, você vai levar uma coisa muito mais pura, muito mais... Ou seja, quanto mais você vai limpando os erros, você vai limpando os defeitos e levando mais uma pregação cristocêntrica e bíblica, o Espírito Santo se alegra. É como se o próprio Espírito Santo estivesse feliz e junto com você ele está levando esse esboço para a igreja. Ele está junto com você. E lá, enquanto você prega, ele vai para dentro dos corações das pessoas, preparando os corações para receber a palavra de Deus. Eu creio nisso, viu, irmão? Eu creio nisso. Quantas vezes vocês já me viram aqui pregando e eu ter que me segurar, que senão eu despenco em chorar mesmo. Eu sou daqueles que choram alto.
Vocês não têm noção, tá? Porque a gente sente o coração queimando, porque o que você fez com dedicação, com seriedade com Deus, e Deus se agrada disso, e Ele coloca o Espírito Santo para abençoar esse trabalho. E de que forma que o Espírito Santo abençoa? Ele abençoa permitindo que essa palavra toque nos corações. A benção dele é fazer com que a sua pregação, ela alcança o objetivo dela. Ela vá e entre e transforme corações. Então, a gente tem aqui, ó, tá? O manuscrito, tá? Essas coisas eu coloquei só pra gente acrescentar. Aqui, ó, como eu falei no começo, né? Ler o sermão ou pregar o sermão? Se você não conseguir separar, deixar partes grandes, que é para você entender o que está aqui dentro, ó, você não vai conseguir, você vai ficar lendo o sermão. Qual que é o problema de ler o sermão, gente? O problema de ler o sermão é que a credibilidade se passa, gente, é com os olhos, é você olhando o povo. O povo, ele lê você, ele lê o seu rosto, ele lê o seu jeito. Então, a gente não pode deixar com que fique uma leitura fria. Você tem que, o esboço, lembra, é uma guia para você pregar. Não é para você ler o esboço como se estivesse lendo um texto. É só para você dar rápidas olhadas ali embaixo, lembrar o que você colocou de informação, levantar, porque a pregação é feita de olho em olho. É passando, é olhando para o povo, é falando de dentro do coração, tá? Olha aqui, ó. A pregação manuscrita tem que ser feita com convicção, olhando para o público, por isso deve ter pleno conhecimento do que preparou. A convicção que se passa para o público é feita justamente pelos olhos, quando se olha para o público. Ou seja, você olhando para o público, o povo sente que você está convicto do que você fala. Você está convicto, você está ciente, e com isso você tem muito mais credibilidade. É uma forma de você corroborar a credibilidade que o texto já tem. Ou seja, você está mostrando na Bíblia, mas você, quando levanta o rosto e olha para o povo, você está passando a informação assim: eu creio no que eu estou dizendo. Essa é a forma, e você precisa ser o primeiro a crer no que você diz. Tá? Então, vamos seguir aqui a nossa preparação, tá? Então tá aqui. Por que eu devo prestar atenção em você? Simples. Você faz parte das 10. E aí? Você vai ser salvo ou você vai ser condenado? Tá? Então tá aqui, ó. Abaixo disso, né? Por que devo prestar atenção em você? Até agora, né? Porque são 10 virgens e só 5 se salvam. Em qual delas você está inserida? Aqui a gente aumenta. Para você, essas partes é importante, gente, para você ter mais ou menos uma ideia. Às vezes, só lendo os títulos do assunto de baixo, só lendo o título, você nem precisa ler o que está aqui, ó. Você já vai lembrar o que está aqui. Você lê esse título, você já vai lembrar o que está aqui, tá? Por quê? Principalmente se é um esboço que você fez hoje para pregar hoje mesmo. Tá muito mais fácil, tá? Então tá aqui, ó. Porque são 10 virgens e só 5 se salvam. Em qual delas você está inserido, tá? Obviamente que você não vai fazer essa pergunta diretamente, tá? Então, quando você acabar de declarar a passagem que Jesus Cristo fala, você emenda concluindo aqui. Irmãos, não vamos esquecer, são 10 virgens. Em qual delas você está inserido? Você está inserido nas 5 que se salva ou nas 5 que são condenadas, tá? Primeiro ponto. Vamos seguir aqui, ó. O desenvolvimento da mensagem. Agora a gente vai desenvolver a mensagem. Ou seja, me prove por que o seu argumento é verdadeiro, que é o que a gente acabou de fazer ali em cima, tá? Neste momento você apresenta os pontos bíblicos que corroboram com o seu argumento expositivo. Então você usa as pesquisas, as informações usadas em todos os pontos bíblicos. Agora a gente vai, pessoal, procurar mais informações, tá? Mais informações. Aqui, ó.
informações sobre o assunto. Espera aí que eu já vou... A gente vai agora abrir as Bíblias. Vocês estão com a Bíblia aí? Quem tem Bíblia de estudo, né? A gente vai pesquisar agora alguma coisa sobre... Não necessariamente 10 virgens, você não vai achar mais nada, só tem essa passagem bíblica. O que a gente vai pesquisar? Lembra que eu já lembrei de memória aqui, ó. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai. O que isso está querendo dizer? A gente precisa procurar agora, irmão, textos bíblicos em que mostra cristão que foram deixados para fora. Cristão. Algum assunto mais ou menos desse tipo, tá? A gente já mostrou ali aqueles que disseram Senhor, Senhor, até quando? Qual outra passagem bíblica? Agora você tem que ajudar. Lucas 13, 25. Lucas 13, 25? Vamos ver lá. O que nós temos em Lucas 13, 25? Lucas 13, 25. Quando o dono da casa, se tiver levantado e fechado a porta, a voz do lado de fora, e com o lado de fora, começar a bater dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois, então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, isso exatamente, e ensinávamos em nossas ruas. Mais um texto, tá? Então aqui, ó, Lucas 13, 25. Mais um texto que a gente vai separar, tá? Então, deixa eu já compartilhar com vocês de novo, aqui, o meu coisa. A gente vai separar, que é a hora que vocês vão apresentar, gente, umas 3 passagens bíblicas, 2 ou 3, contundentes, que é para as pessoas, sabe, entender assim, não, realmente isso aí é importante, é sério, então a gente vai ter que começar a prestar atenção nisso, tá? Então, peraí, deixa eu achar aqui o livro de Lucas. Aqui, ó. Lucas 13, 25. Tá vendo? Uma boa passagem bíblica, tá? Então, ele diz, quando o dono da casa vier, mas é bom que seja partes pequenas, tá, gente? Vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo sim. Aí, essa aqui, ó. Essa parte tá ótima. O versículo 25 mesmo, tá? Vamos separar também, versículo 25. Agora é a parte importante, gente, que a parte importante da gente conhecer a Bíblia. A gente tem que estudar a Bíblia, que é o que a gente está fazendo, tá? Lucas 13, 25. Aqui em cima, eu tinha até esquecido de colocar. Mateus, capítulo 7. Tá? Então, tem essas 2 passagens. Alguém lembra de mais alguma? Se alguém lembrar de mais alguma, bom, essas 2 tá bem forte, tá? Agora, gente, a gente vai buscar mais informação sobre o assunto das 10 virgens, tá? A gente vai ter aqui, a conclusão, o que eu faço agora, bom, a gente vai levantar as informações. A gente, se vocês quiserem, né, às vezes a gente não quer trazer tanta informação, mas é sempre bom você trazer alguma coisa a mais, tá? Então a gente vai abrir agora a Bíblia de estudo, nossa, né? E a gente vai dar uma lida nessa Bíblia de estudo para a gente entender um pouco sobre a parábola, tá? Vocês lembram que nas Bíblias de estudo existem notas aqui na parte de baixo, tá? Existem notas. Notas são comentários que os teólogos fizeram. Eu vou dar alguma lida aqui, ó, ok? Para a gente poder preparar. Olha só. Aqui na Bíblia de estudo da fé reformada, o versículo 25 está falando, e o ponto 1 está falando assim aqui na nota. A delonga do retorno de Cristo distingue os sábios dos nécios. Estar pronto significa estar preparado para uma longa demora. O zelo efêmero e inadequado. Opa, então peraí, parece que o que ele está tentando dizer aqui é que a demora de Cristo vai desanimar alguns.
Tá vendo? Ó? Eu já entendi alguma coisa aqui. A demora vai desanimar alguns. Aí você começa a colocar os seus pontos aqui, ó. Primeiro, quer ver? Opa, pega. Aqui. Eu vou pôr como ponto, ó. A demora. Peraí. A demora da volta de Jesus vai desanimar alguns. Primeiro ponto, tá? Isso aqui já começa a clarear as coisas, ó. A gente já vai entendendo que são pessoas que tiveram animadas apenas no início, no começo. Esse texto não está aparecendo para nós, irmão. Qual texto? Essa parte que você está falando. Tá a porta estreita. Irmã, é que essa tá na Bíblia de Estudo. Agora que eu falei para vocês que vocês têm que usar a Bíblia de Estudo de vocês, tá? É porque não dá pra gente usar a mesma, tá? A gente tá separado, ou seja, eu tenho a minha Bíblia, vocês têm a de vocês. Agora eu vou pedir para vocês lerem. Quem tem Bíblia de estudo aí? A irmã Verônica, tenho. lê aí a sua nota do versículo 1. Pra gente ver o que. Tá bem. Aqui na nota diz o seguinte: 10 virgens são damas de honra, noivo, Deus refere-se a si mesmo como marido de Israel, que está em Isaías 54, de 4 a 6, da mesma forma Jesus retrata a si mesmo como um noivo, conforme Mateus 9, 14 e 15. No casamento judaico era costume que o noivo e seus amigos deixassem a casa dele e fosse até a casa da noiva, onde a cerimônia de casamento era realizada, geralmente à noite. Depois disso, toda a festa de casamento acontecia de volta na residência do noivo, com um banquete de celebração. Outra coisa que é muito bom a gente prestar atenção, gente, tá? É o que eu falei, as Bíblias de estudo é só para ajudar. A gente não tem que seguir ela à risca. Por que eu tô falando isso aqui para vocês? Observa que a leitura da irmã está apontando para uma tradição. Irmã, eu peço que abaixe um pouquinho, irmã, pessoal, tá do retorno. Ela está apontando. Peraí, a irmã vai conseguir. Ela está apontando para uma tradição que não é o que a gente quer aqui. A gente não quer trazer informações sobre tradição para as pessoas. A gente quer entender o que Jesus estava falando. O que Jesus estava dizendo aqui, tá? Então é por isso que a gente tem que prestar atenção. Muitas das vezes, essas notas vai trazer curiosidades, informações da época, que não é o que a gente está querendo, né? Mas ela falou uma coisa aqui que eu acho interessante. Nesse momento, gente, vocês têm que ter também um olhar crítico de vocês. Qual foi o meu olhar crítico para fazer a pregação que eu trouxe daquela vez disso aqui? Noivo e noiva. Olha que interessante. Então a gente vai separar, eu vou colocar naquele esboço lá, vocês colocam aí, naquele ponto 2 que estava lá, coloca noivo e noiva. Olha aqui. Noivo e noiva. 2 pontinhos, que aí a gente vai discorrer. Pergunta que eu vou fazer aqui para vocês. O que é que a gente consegue trazer de informação que tenha relação com noivo e com noiva? Você, as irmãs que estão aqui, vamos viajar no tempo agora. Você tem 16 aninhos aí, só. 16 aninhos. Estourou uma guerra no Brasil. Vai uma guerra lá fora. Aí chamaram o seu noivo. Coitado. Vocês nem casaram. Era noivo. O menino, pensa no menino bonito. Olho azul, cabelo meio liso, meio cacheado. Aquela coisa linda. E ele teve que botar a garrucha nas costas e foi pra guerra. O que é que vai fazer você esperar ele voltar? A guerra pode durar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. O que vai te motivar a esperar ele voltar e você não procurar o Zé, o Francisco, que mora por aí? O que vai fazer vocês esperar ele? A esperança. A fidelidade. O amor. O amor. O amor por ele. O amor, gente, é algo único, só para aquele.
Só para aquela pessoa. É amor. Você vai esperar. Então, coloca lá agora, amor e esperança, né? Que a irmã falou ali. Amor, esperança. Mas é esperança do quê, gente? Vamos pensar, porque isso aqui são tudo opiniões. A gente não vai usar tudo, a gente vai dar uma separada depois. Amor, esperança, mas por que esperança? Quem foi a irmã que falou? Lembra, gente? A irmã aqui, a irmã Verônica também. Por que esperança? Esperança do quê, irmã? A esperança da volta dele, né? Porque se ele se foi, acho que faz uma junção do amor que eu sinto por ele, mas a esperança de não acontecer nada com ele e ele voltar para mim novamente. A esperança é o que você aguarda, mas o porquê que você aguarda, entendeu? Por que você está aguardando? Existe um porquê, algo que está nele mesmo. Porque eu tenho certeza que ele vai voltar. Porque nós vamos nos casar. Porque ele prometeu que vai voltar. Outra coisa, anota aí também, porque vamos nos casar. A irmã está querendo casar, tá vendo? E ele prometeu. Ele prometeu que voltava, que voltaria. Nos casar, isso mesmo, porque ele prometeu. E voltaria. Porque ele prometeu que voltaria. Que voltaria. O que mais? Vocês acham que tem mais alguma coisa? Vocês viram que já começou a ter um significado a parábola de Jesus? Jesus, quando ele cria essa parábola, noivo e noiva, não foi à toa. Existe uma palavra ali no meio que liga o casal, que é justamente tudo isso que vocês estão dizendo. Depois nós vamos sintetizar isso daí. A gente vai fazer com que isso vá diminuindo para ficar em menos números de palavra possível. Gente, na hora que vocês estiverem pregando e começar a apontar essas coisas, rapaz, vai impactar o coração das pessoas. Quando vocês estiverem falando, irmãos, sabe por que Jesus ele tá dizendo isso? Olha só, porque alguns vão perder o amor, vão perder a esperança, vão perder a fé na promessa que ele fez. Olha só quanta coisa que vocês falaram e que tem a ver com o assunto e que a gente pode estar inserindo ali. Jesus, ele está falando no final disso tudo, gente, de uma coisa só, perseverança. E a perseverança é amor. Aquelas 5 prudentes amou tanto Jesus que elas não desanimaram. Elas continuaram ali, o amor fez com que elas continuassem fazendo de tudo para ficar aumentando o amor. Elas continuam fazendo o enxoval, as outras já largou o enxoval para lá, enfiou na caixa, já pegou poeira. Elas estavam lá ainda trabalhando e quando ele voltou, elas não estavam desatentas. Tá? Então, vamos separando aí, tá? Amor. Confiança. Oi? Confiança. Vamos Deixa botar eu aqui a só palavra. falar. Fala, irmã. Deixa eu comentar uma coisa em relação ao comentário que tem aqui. Realmente fala de tradição judaica, porque era a população da época, né? Os contemporâneos de Jesus eram essas pessoas, mas para quem conhece um pouco da obra de Cristo na cruz, dá para entender o que ele quis colocar aqui, trazendo essa tradição. Porque fala aqui que a cerimônia acontecia na casa da noiva e depois todo mundo ia para o banquete na residência do noivo. Então a noiva de Cristo, ela está na terra e na volta de Cristo é que vai haver esse casamento, ok? E aí todo mundo vai voltar para onde? Para a residência com Cristo, para o reino dele. Pelo menos é o que eu penso. Pensando assim, dentro dessa tradição, trazendo para a realidade bíblica que a gente conhece, na minha cabeça encaixa dessa forma, não sei se está certo. Não, sim, encaixa porque tá explicando mais ou menos por que daquilo acontecer, né? A parábola. Aqui, a parábola que Jesus, ele tá apontando um problema. Ele não tá falando da tradição, porque isso lá para eles, na época deles, isso não é problema nenhum. Isso é normal, é a gente que não conhece. Aí essas informações vêm acrescentar. Mas na hora que ele tá falando aquilo, ele não está explicando que ele vem para casar com ela aqui, nada. Ele só está querendo dizer uma coisa, ó, tem 10 e 5 ficou para trás. Por quê? É isso, a mensagem dele é direta. Por que 5 ficou para trás? Por que 5 foi? Ou seja, Jesus ele está dando a mensagem prática. Por quê? Se a gente lê no versículo, no capítulo anterior, o que ele está falando?
Ele está falando que ele está indo embora. Ele está indo embora. É o seu noivo dizendo assim para você. É o último dia com ele. Você está lá naquela balança da praça com ele, coitado. E ele já está com a trouxa pronta para poder ir para a guerra, né? Então, o que ele está falando para você? Ele está preocupado, está ficando uma moça bonita aí para trás, né? Uma moça de 15 anos, 16 anos, uma garota linda, tem lá os colegas dele que não tá indo lá para a guerra. O que ele vai falar? Eu vou voltar, não esqueça de mim. Não se esqueça de mim. Pode ser que eu não consiga te mandar mensagem, pode ser que eu não consiga te mandar nenhuma carta, mas eu vou voltar. Você entendeu a preocupação da mensagem? É Jesus querendo dizer para eles, eu estou indo embora, mas não desanimem, não se esqueçam de mim, não se percam, eu vou voltar. Então, nessa mensagem, Jesus está usando a parábola, porque nessa parábola acontecia muito isso naquela época também, né? Os soldados saíam para poder ir para a guerra, e quem ficava na esperança da volta dele, né? Ficava ali aguardando. Então, ele cria essa parábola justamente porque entre um personagem e o outro tem o vínculo do amor. Quem perseverar com amor em Jesus não vai ficar para trás. É porque a gente sabe, tem muito religioso aí, que começou crente, que começou bem, mas hoje outros interesses desviaram eles. Eu falei isso para os anciãos, né? Uma vez, na reunião que eu fui, eu falei, olha, quando vocês se batizaram, foi pelo evangelho. Vocês queriam o evangelho, vocês queriam se salvar. Hoje, o que motiva vocês não é mais evangelho. É pelo poder, é pela soberba, o sentimento de salvação em vocês já acabou faz tempo. E é justamente sobre isso que Jesus está apontando ali. Então, por isso que quando a gente vai ler as Bíblias de estudo, a gente não tem que ir diretamente no que a Bíblia de estudo está querendo levar a gente. Tá? A gente vai ler, é por isso que tem várias. Lembra que eu falei que tem várias? Eu não vou usar todas. Eu vou... A ideia está montada na sua cabeça. Você tem que ir construindo ela. Você tem que ir mudando. Então, tem aqui a primeira. Vamos ver a outra estrofe que está aqui embaixo. Tá? E foram todas tomadas de sono e adormeceram. Dai-nos do vosso azeite. Esses detalhes pertencem ao cenário social da parábola e ao movimento da narrativa. Não devem ser alegorizados. Até virgens prudentes dormem e até as nécias acham azeite para comprar. Em vez disso, a história formula um ponto simples quando o noivo chega. Será tarde demais para recebê-lo. Bom, trouxe mais informação aqui, mas a gente não precisa de nenhuma dessas, tá? Tá falando que ela dorme, que não dorme, a gente não tá preocupado com isso, né? E aí você vai seguindo, gente, você vai seguindo, você vai pegar só as informações que realmente você acredita que é necessário. Lembra, gente, a hora da pregação, a gente foca numa mensagem, você não precisa ficar enchendo as pessoas de informação, a gente tem que trazer algo que seja objetivo, tá? Então vamos lá. Segue a nota aqui. A nota já está no versículo 25, aliás, no versículo 15, praticamente, né? Ah, não, já mudou. Bom, eu só tenho esses dois versos nessa Bíblia. Agora eu vou abrir a outra Bíblia de estudo. Calma aí. Vamos ler mais dois versos aqui. Lamentações. Peraí. Marcos, pulei. Mateus 28. 27, 26. Aqui, ó, 25. Vamos ver o que diz essas duas notas que estão aqui. Ó, aqui já tem muito mais coisa. Ó, a parábola das 10 virgens nas duas últimas parábolas, a personagem apresentando Cristo, Deus, chega, respectivamente, em um tempo que surpreende o dono da casa. E mais cedo. E na parábola das 10 virgens... Fica quieto aí, ô Alexa. É a maquininha lá, tá falando ali. Bom, vamos lá. Na parábola das 10 virgens, Jesus chega surpreendentemente tarde, cobrindo todas as opções possíveis. O cristão deve parar de fingir que realmente sabe quando o Cristo irá retornar ou tentar prever sua vinda. Se vocês observaram que nessa nota está bem mais aguda do que na outra, está falando mesmo sobre a preocupação de Jesus, tá? Em algumas partes,
vai estar preocupada em trazer curiosidades da época. Em outra, que nem essa Thomas Nelson aqui, ela está indo no assunto. Ela está falando aqui que realmente Cristo está falando sobre o seu retorno, para que as pessoas fiquem atentas. Segue a nota, ó. Em rituais matrimoniais de vilarejos israelitas antigos, o pai da noiva negociara o preço do dote da noiva na casa dos pais dela. Em seguida, o casal faria uma procissão pelas ruas, culminando no banquete nupcial na casa dos dois noivos, onde as festividades seriam consumadas, né? Aqui também, só curiosidades, isso não interessa para nós aqui, para pregação, mas aqui, ó, damas de honra, candeias, lâmpadas de óleo, aqui já vai trazer informações sobre os conteúdos ali daquela parábola, ó. Lâmpadas de óleo para iluminar o caminho da procissão, porque podem ter que esperar um pouco mais antes que o noivo chegue da casa da noiva. As virgens precisam de um bom suprimento de óleos extras. Então está trazendo mais informações que, por enquanto, a gente também não precisa. Ó. Agora, nota do versículo 6 ao 9. Neste caso, o noivo parece estar consideravelmente atrasado. As jovens que não trouxeram o óleo extra percebe ao encontrá-la, não estou entendendo isso aqui, esta percebem, ao controlar o pavio das lâmpadas, que já usaram todo o seu óleo, as virgens pedem aquelas que tinham óleo extra para compartilhar, mas as outras damas de honra não têm o suficiente para todas. Em um casamento real, negociantes teriam permanecido disponíveis precisamente para provir das últimas horas como essas, na noite de um casamento. Ou seja, gente, outro ponto aqui, tá? A gente vai anotar lá agora, ó, anota lá, óleo. Agora, bota um ponto aí, 3, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Deixa eu compartilhar aqui a tela, vamos lá, para vocês verem junto comigo, tá? Irmão Josafá, dá licença. Pode falar, irmão, à vontade. Vou precisar dar uma saidinha, tá? Tá bom, irmão. Tudo aí, graça e paz a todo mundo. Graça e paz. Ó, agora aqui no terceiro ponto, ó. A lâmpada e azeite. Lâmpada e azeite, tá, gente? Tá aqui, lâmpada e azeite. Agora a gente tem que tentar entender um pouco o que isso está significando aqui, tá? Porque chegou na parte da lâmpada e azeite. Lembrando que a palavra-chave que talvez a gente leu ali em cima, que vai ligar esses dois personagens, que é o noivo e a noiva, muito provavelmente é o amor. Né? É o amor que vai dar esperança, que vai fazer com que o noivo se comprometa a voltar, é por amor à noiva. Ele fala, eu juro que eu vou voltar para você, é o amor. Provavelmente é o amor que vai fazer com que ela espere, tá? Então, Jesus, alegoricamente, ele está falando de lâmpada e azeite. E lâmpada e azeite, na parábola, tem a ver com a espera, a perseverança na espera. Tá? Então, a gente pode colocar aqui, ó, perseverança, tá? Ó, igual perseverança, tá? E muito provavelmente esse azeite aqui, tá? De uma análise interpretativa que a gente está fazendo, a gente está tentando interpretar o texto, tá? Muito provavelmente isso se resume em amor, né? Resume em amor. Olha aí. Então a gente está juntando todas essas informações. Isso aqui, gente, é só um rascunho, tá? É só um rascunho. Então a gente pula aqui para baixo aqui, né? Vamos mais. Vamos seguir mais aqui. Amor, vamos ver o que ele tem mais para falar aqui. Pelo tempo que os jovens despreparadas retornam com o óleo extra, o cortejo já havia chegado na casa do noivo. Em um casamento de verdade, participantes atrasados teriam sofrido vergonha pública.
mas provavelmente teriam a permissão de entrar. Aqui, porém, trata-se... Vocês estão vendo que aqui ele está falando que, na realidade, ainda que chegasse atrasado, ele ia permitir entrar. Então, não é a parábola, não está exatamente idêntica ao que acontecia na época. É mais uma forma de Jesus usa para tentar explicar algo lá para eles. Então, as virgens loucas, gente, elas pedem azeite. Elas pedem azeite para as virgens prudentes. E as virgens prudentes dizem que não pode dar, não tem o suficiente. Como a gente está entendendo que o azeite, que é a perseverança ao mesmo tempo, é o amor, então provavelmente, gente, alegoricamente, vocês não acham que elas estavam pedindo amor? E por isso que não pode dar, ou seja, ninguém pode doar amor por Jesus. Se eu falar para a irmã Verônica agora, irmã Verônica, me doa um pouquinho do seu amor que você tem por Jesus para mim, o que você vai me responder, irmã Verônica? Irmã Vê, me dá um pouco do seu amor que você tem por Jesus, dá para mim? Não tem Porque não como. dá. Não dá, né, irmã? É um sentimento, né? É exatamente. Não dá. E foi isso que as virgens prudentes disseram, não dá. O que está querendo dizer aqui? Provavelmente está querendo dizer assim, quando as virgens loucas percebeu que Jesus está voltando ou voltou, elas vão tentar correr atrás. Elas vão tentar reanimar o sentimento que elas têm por Jesus. Vão querer procurar a Bíblia, vão querer dobrar o joelho e orar, vão querer jejuar. Não vai dar mais tempo. Não vai ter mais tempo para você manifestar estes atos de amor. Isso são todos atos de amor, tá? Então, tá aqui, ó, azeite e amor. Tá? Ponto 4 aqui, ó. Dai-nos, é isso que elas falam? Dai-nos do seu azeite. Resposta: não dá para doar amor. Gente, é essas respostas, essas frases que nós vamos usar no sermão depois. Presta atenção como está ficando o sermão. Tá? Então a gente tem aquele início lá, que vai chamar a atenção das pessoas, tá? E a gente vai ter aqui, ó, a demora da volta do noivo. A gente pode falar assim, ó, Jesus, ele pode demorar, mas nós não podemos desanimar, né? Em momento algum. Irmão, o que nos liga a Jesus, o que liga a noiva ao noivo é justamente o amor que um tem pelo outro. E nesse amor, irmão, nós temos esperança. Nós vamos, por amor, esperá-lo. Ainda que ele demore, eu vou esperar, né? E por quê? Porque nós almejamos estar com ele, que se o estar com ele é figurado aqui como casamento. Nós queremos nos casar. Eu quero estar com meu Senhor. E por quê que eu vou esperá-lo com amor? Gente, presta atenção que eu estou usando palavras que vocês falaram, tá? Foi as palavras que vocês trouxeram. E olha só, e por que eu vou aguardar ele? Por que eu o amo? Porque ele não mente, nunca mentiu. E porque ele prometeu que voltaria. Aqui, ó, porque ele prometeu que voltaria. E eu confio nele. Confiança. Ó, confio nele. Você não precisa usar exatamente a palavra igual tá ali. Você pode usar a palavra associada, ó, porque eu confio nele. E é tudo isso que Jesus Cristo quer que a gente mantenha. Esses sentimentos aqui, ó, são os sentimentos das virgens prudentes. Amor, esperança, né? Desejo de encontrar Jesus, que é de se casar com ele, né? A promessa que ele nos fez, que ele voltaria, né? E a nossa confiança de que ele vai voltar. Nós vamos aguardá-lo. Você tendo o azeite no seu coração, aí você já entra aqui, ó, tendo o azeite no seu coração, que é amor. Esse amor, ele também é perseverança, porque é o amor que nos faz perseverar, né? Se você tiver esse amor no coração, que é a candeia que Jesus disse, a candeia que está aqui dentro de nós, né, do nosso coração, você tiver esse amor, você vai esperá-lo, ainda que ele não volte com você em vida, mas você morre esperando, porque ele prometeu voltar, e ele vai voltar, tá?
E não adianta, irmão. Olha só a pregação, gente. Eu só estou usando só até aqui onde a gente criou. Ó, dai-nos mais do seu azeite. Tá? A resposta foi, não dá para doar o amor. Por que eu já estou usando o amor aqui? Ó? Porque esse amor, a gente já identificou ele aqui em cima. Então, à medida que vai avançando a pregação, eu já vou substituindo as palavras da Bíblia, que seria o azeite, pelas palavras que nós já identificamos. Ou seja, você já vai começar a fazer a substituição. Por quê? Porque a ideia é passar a mensagem já discernida para o povo. Para ele não precisar pensar o que é. Isso você fez no começo, explicando. Agora você já começa a entregar a palavra como se fosse, exemplo, traduzida. Você já está traduzindo. Tá? Então você vai falar aqui, ó, na pregação, irmão, irmã, não adianta depois, às vezes você é um cristão e faz pouco caso, e naquele dia pedir emprestado o amor. Não tem como doar o amor, irmão. Não tem como doar. A única saída é amá-lo e amá-lo todos os dias, até na hora da sua morte. Porque quem ama de verdade Jesus Cristo, ainda que a morte chegue para você, você vai ficar feliz, você não vai ficar triste. Por quê? Porque você sabe que a esperança, né, ela está dentro de você, e você sabe que assim que você morrer, vai acabar a espera. Acabou a espera, você já vai chegar, né? Então tá aqui, gente, até aqui, tá? Agora vamos voltar lá naquele guia lá de esboço nosso, né? O desenvolvimento da mensagem, me prova, a conclusão da pergunta do ouvinte, ó. O que eu faço agora, tá? Isso aqui a gente até esqueceu, né? Era para estar lá em cima, tá? Aliás, tá certo. A gente vai colocar aqui, ó. Depois que você explicou isso tudo para eles, irmão, né? Que, aliás, podia ser um pouco antes também, né? Você falar que depois disso aqui, ó. Depois dessa palavra aqui, ó. A palavra de atenção. São 5 virgens. 5 foram condenadas, tá? E agora? Prova o argumento. Você fala, ó. Você apresenta as passagens bíblicas, tá? Por que eu devo prestar atenção? E aí, aqui embaixo, que eu acredito que seja aqui que entra. Acredito não, é aqui, tá? O que eu devo fazer, então? A gente tinha até falado sobre isso, né? Que aí é onde a gente vai discorrer agora o que a gente está falando aqui para você nesse momento, né? Ou seja, o que a gente vai fazer? Aí você vai trazer todas essas informações aqui que a gente está apresentando para vocês, né? E o que você deve fazer, o que é? Sim, pode falar, irmão. Alguém quer falar? Não? É que eu não estou vendo vocês aí, tá? Então, aqui, irmão, o que é? Não se pode perder o amor. Ou você pode pôr aqui nessa parte de baixo, tá? Você pode pôr aqui também, ó. O que eu devo fazer? Não pare de falar de Jesus. Porque à medida que você fala dele, irmão, é um sinal de que você pensa nele o tempo todo. Sabe aquela amiga sua, aquela colega sua, quando ela tá apaixonada por um rapaz? Você sabe disso? E ela tá meio triste, ou ela ama o rapaz, mas o rapaz nem namora com ela, nada. Toda vez que você encontra com ela, ela fala o que para vocês? Ela fala sobre o quê? Fala aí, gente. Pode falar. Quando vocês encontram aquela amiga, né, que ela tá apaixonada, vocês lembram na época de escola? De escola, quando vocês estavam estudando, aí dava o horário lá do intervalo, vocês iam se encontrar no pátio, e chegava lá, vinha lá a sua amiga. Ah, eu vi o Rafa. Ah, eu vi o Rafa passou ali, ele tá assim, tá assim. Aí daqui a pouco ela vai se encontrar de novo. Ah, eu passei na frente da casa do Rafa. Ela só fala dele. Ela só fala porque ela ama. Ela só pensa nele. Gente, a única forma de você aumentar o azeite é falando de Jesus Cristo. Quanto mais você fala, mais afeição você vai aumentar por ele. Mais desejo você vai ter por ele. Mais você vai, então, o que eu faço agora? Não pare de falar de Jesus. Quanto mais você falar dele, mais você vai amar. Essa é a resposta. Não pare de falar de Jesus. Quanto mais você falar dele, mais você vai
amá-lo. E o amor é o azeite da parábola. Vocês podem até colocar. E o amor é o azeite da palavra. Irmão, você está preocupado em saber como é que você faz para não perder o azeite, para que o azeite aumente no seu coração? Fale de Jesus. Fale para o seu amigo, para o seu parente, para o seu vizinho. Deixa com que todos digam, esse cara é louco, ele só fala de Jesus. Porque isso chega no céu de outra forma, essa frase. Essa frase chega no céu assim, esse homem ama Jesus mais do que tudo. Olha lá. É assim que a gente faz, é assim que a noiva faz. A noiva está na casa dos parentes e o parente olha para aquela noiva sabendo que ela é apaixonada por aquele noivo que está lá na guerra. O que o tio fala? E aí, querida Rebeca, como é que tá lá qual que é o nome dele mesmo? É Francisco. Isso, ele está na guerra ainda, né? Tá. Você tem notícias dele? Ai, tinha, eu recebi uma carta. Se deixar, ele não vai parar mais de falar. Assim é o cristão. Quando alguém puxa o assunto para falar de Jesus, você é cristão? Eu sou. É mesmo, rapaz. Que legal, né? Eu tenho um parente que também é da igreja tal. Puxou o assunto, a gente começa a falar e não para mais. Porque isso são sinais de que o seu amor está em Jesus. Falar dele. Quem fala da religião, vocês acham que o amor dele está em quê? Quando eu chego em vocês e falo, eu sou da igreja do Zeca, a Zecação do Brasil, né? E eu quero que você vá lá para a minha igreja, bababá. O que você imagina? Essa pessoa está apaixonada pela denominação. Ele nem fala de Jesus, tá? Então, gente, a saída aqui é falar de Jesus. É o modo de você expressar o seu amor e ao mesmo tempo, quanto mais você fala, gente, ele se retroalimenta, a gente vai cada vez ficando. Isso vai mandando embora aos poucos, o medo da morte, vai embora receios da vida, você já não se abala mais por coisas da vida, desgraça que acontecer, porque o seu foco e o seu alvo está em Jesus Cristo. Quando a morte chegar... Falei com uma amiga minha, ela também é cristã. Ela falava assim para mim, nossa, mas você só fala de Jesus, isso daí já se torna uma religião, você está ficando muito religiosa. Aí eu falei assim, a boca fala do que o coração está cheio. Se seu coração está cheio de Jesus, é Jesus que vai sair da sua boca, né? Exatamente. E ela falou que eu era religiosa, porque eu falava muito de Jesus, mas é um prazer que a gente tem, porque é igual o irmão falou, quanto mais a gente fala, mais a gente se alegra. Isso é muito bom, eu fico caçando alguém que fala isso para mim, por mais que ele esteja falando isso pejorativamente, falo, glória a Deus, você acha mesmo que eu falo? Eu até fico mais animado, você acha mesmo que eu falo? Rapaz, você fala muito de Jesus, glória, eu achei que eu estava falando pouco. Então tá bom demais, ó, né? Tem que falar, gente. A gente pode ser idólatra de Jesus. A idolatria só é pecado quando você adora a coisa errada. A coisa errada. Nós temos que adorar a Deus. Está escrito? Adore a Deus. O amor de Jesus tem que estar em primeiro plano. E a gente ama ele. Ama mesmo, falo mesmo de Jesus. Se fosse comigo, eu falo mesmo. Você continua aqui, vou continuar falando mais de Jesus para você. Vou falar mais de Jesus. Vamos falar de Jesus? Aí a pessoa vai embora. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá para o nosso esboço. Olha só que engraçado. A palavra de São Lucas, capítulo 10. Jesus é o bom pastor, dá sua vida pelas ovelhas, né? Ele ama suas ovelhas e conduz no caminho do pasto, no melhor pasto verdejante que puder. E vindo o lavrador, o malfeitor, ele vai por outro caminho, mas o pastor guia as ovelhas sempre no caminho dele, sempre com Jesus, sempre com ele, sempre andando junto com ele, né? Quando alguma ovelhinha se distrai assim do lado, o Senhor Jesus está lá. Quando deixa as 99, vai pegar uma lá e coloca junto com eles lá e vai levando, vai levando. E é assim, meu irmão. Você vai conduzindo nós até o caminho. Vamos voltar aqui, Cristiano. De Jesus. Vamos voltar aqui, ó. Conclusão. Pergunta do ouvinte, né? O que eu faço agora? Tá? Então, peraí, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Vamos compartilhar a tela. Aqui, vamos compartilhar a tela. Bom, tá aqui. O que eu faço agora, né? Que é o que a gente acabou de dizer ali. Você tem que falar de Jesus para as pessoas.
você está automaticamente anunciando o reino e você também está se alimentando desse desejo, tá? E aqui entra a chamada de atenção, né, para uma ação, é isso. Aí tem a frase em destaque, tá? Que é aquela frase lá, encontre a frase que demonstre onde está o erro ou o problema, o que que é o que a gente já colocou lá em cima. O que que é? É 5 loucas, 5 pessoas não se salvaram. Então essa é a parte que a gente já colocou a palavra em destaque lá em cima. Então já está feita essa parte aqui. O outro, ó, encontre a frase de apelo na conclusão, aquilo que as pessoas devem fazer, e dá ênfase a essas frases, que é justamente o que a gente está fazendo agora, tá? Irmão, Jesus Cristo está falando do azeite, que é o amor. Existe o amor é justamente a junção desse casamento, o que faz o casamento acontecer. Então, quando Jesus cria a parábola da noiva e do noivo, né, e o azeite no meio desses dois, entre o noivo e a noiva, tem um azeite que ele está falando. E sobre o que Jesus está se referindo? É aqueles que perseverar pela sua vinda. Perseverar, irmão, não é perseverar simplesmente, eu criei, então acabou, e agora eu estou tranquilo. Isso não é perseverar. Perseverar no amor. Não é só você ser um religioso. É você ser alguém realmente que está esperando ele voltar. Você está ansioso pela volta dele, né? E aqui você pode dizer para as pessoas, para eles, né? Assim, ó, irmão, né, nessa frase que a gente acabou de colocar aqui, né? É o amor que persevera. É pelo amor que a gente aguarda a volta dele. E aí a gente vai trazer uma passagem bíblica aqui, tá, irmãos? Né? Vamos lá para Apocalipse, capítulo 22. Já, ó, as passagens bíblicas, muitas das vezes a gente vai lembrando dela, tá? Eu lembrei de uma aqui agora, ó. Então, vamos lá em Apocalipse, que dá para colocar uma passagem aqui. Capítulo 22. Vamos ver aqui, ó. Aquele que tem o testemunho. Aqui, ó, versículo 17. Eu lembrei. Tá vendo? Dá para usar mais uma passagem bíblica. Eu vou ler para vocês, tá? E vamos colocar aqui, ó. Embaixo da frase, sempre que você puder colocar, irmão, uma passagem bíblica embaixo de uma frase que você falou, é bom, e é o que eu vou ler agora. Então, quando você terminar, acabar de falar, irmão, não pare de falar de Jesus. Quanto mais você falar, mais você vai amá-lo. E o amor, irmão, é o azeite que Jesus está apontando aqui, né? Esse azeite está dentro da candeia, que é para fazer com que a gente aumente o amor por Jesus. Porque está escrito na palavra de Deus. O Espírito e a esposa, ó, o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo o que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Olha aqui, eu lembrei de uma passagem que fala de uma noiva. E qual que é a palavra tônica aqui nessa frase? Você vê como encaixa com o que a gente está construindo ali, irmão? Se a sua exortação está de acordo com a Bíblia, as passagens bíblicas que você trouxer, ela vai encaixar, ela vai harmonizar. Ou seja, a gente não está falando que o amor é a confiança na volta de Jesus, que a gente está falando ali, ora vem, Senhor, eu te amo, e a gente vê aqui mais uma passagem falando até do Espírito Santo, que também deseja, ó, noiva, e a palavra tônica é vem. De novo, ó, vem, né? E de novo, venha. Entendeu? Então, o ponto crucial aqui é vem. De novo, vem. E mais uma vez, venha. Então, a gente pode copiar isso aqui. Aliás, a gente já copiou, né? Isso. Já está aqui, ó. Tá? E você pode forçar em cima disso. Tá vendo, irmão? Aquele que está cheio do Espírito Santo. Cheio de amor, irmão. O amor faz com que a gente persevera. E o nosso desejo, a partir de agora, é ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Rei da Glória. Né? A gente quer a volta de Jesus Cristo. Porque tem muito cristão que não ama a volta de Jesus. Eles já estão bem nessa terra. Tem muita gente orgulhoso, soberbo, arrogante, governando multidões. E a última coisa que eles querem é que Jesus venha. Eles não querem que Jesus venha, porque aqui está o galardão deles. Eles estão felizes com essa terra. E dá graças a Deus, irmão, das injustiças que você vê. Das injustiças que você sofreu, das coisas erradas que você sofre, porque tudo isso
faz com que você fala, vem, Senhor. Ora, vem, Senhor Jesus. Tudo isso corrobora para a gente pedir que Jesus Cristo venha. Porque a gente não vai só casar com ele, mas ele vai fazer justiça em todas as injustiças. Então aqui, ó, eu já posso sacar mais alguma outra passagem bíblica que fala sobre justiça. A gente já podia lembrar de alguma parte aqui e já puxar outra parte, tá? Então vamos ver agora ali na guia. A organização do esboço, ó, destaque as passagens bíblicas com cores diferentes. Coloque o assunto em letras grandes antes da passagem bíblica para você saber, que é aquilo que eu falei para vocês lá em cima, tá, gente? Eu já falei, já para poder adiantando, né? Que é o que a gente está fazendo aqui, ó. Tá? Aliás, aqui não. Deixa eu virar de lado aqui, ó. A gente está colocando aqui, ó, em letras grandes, ó. Para você colocar a palavra tônica, que é a palavra para chamar a atenção das pessoas, ó, você pode colocar elas aqui, ó, em vermelho, que é para ficar, para você saber. Porque quando você olhar no vermelho, você já vai saber, ó, aquela ali é a frase para chamar a atenção, ó. Tá? Em qual dessas... Lógico que a gente vai fazer o esboço, isso aqui é só o rascunho. No esboço, você vai trabalhar essa frase para ela ficar curta e você vai deixar ela em vermelho, tá? Você vai pegar ela e você vai deixar ela em vermelho, tá? Então tá aqui, na organização, deixa eu voltar para lá. Um texto dentro da caixa cinza, tá? Abaixo do texto, coloque o seu comentário e a frase que vai dar destaque em letras grandes, que é o que a gente fez lá, tá? Então isso aqui é a organização para você não se perder na hora da pregação, tá? Então você está colocando aqui palavras grandes, né? E, aliás, grande no centro, ó. E aqui, e se você estiver fazendo isso no caderno, você usa duas cores. Coloca essa parte escrita mais no centro e na parte de baixo você começa a escrever mais aqui no canto, ó. Igual tá aqui, tá? Que é para você ver com mais facilidade, ok? Então vamos lá, volta aqui. Organização do esboço, coloque um desenho de um livrinho no início do texto, papapá. Isso aqui é mais uma informação minha para colocar no celular. É como eu anoto tudo no celular, tá? Então eu coloquei um desenho aqui, ó. Abaixo do texto coloco o comentário, tá? Então, beleza. Agora a gente vai formar o sermão, tá? Isso aqui é rascunho, tá, pessoal? Isso aqui é rascunho. Agora a gente vai fazer o sermão, propriamente dito. Alguma dúvida que vocês queiram comentar? Agora eu vou falar, irmão Josafá. Cristiano, faça um comentário dentro do que a gente está falando, dentro do assunto. Pode falar. Então, as virgens loucas, elas são aquelas que deixaram escapar o amor de Cristo no seu coração, deixando o tempo passar e acabando a esperança, desfalecendo o amor e achando que ia demorar, e quando Jesus veio, pegou todo mundo de surpresa, né? E aí, quando foi ver, ele já estava sem amor. Então, não teve reconciliação com Deus, né? Essa é a palavra da parábola das 10 virgens. Sim, é isso mesmo, Cristiano. Tá bom. Bom, a irmã Marli, pode falar, irmã Marli. Eu não fazia ideia, eu queria entender essa parte. Eu não fazia ideia do que era o azeite. Nossa, como eu estou aprendendo agora, gente. Isso, irmã. Deus abençoe. Então, isso, gente, a gente vai aprender. Quando você faz isso que a gente está fazendo, a gente está destrinchando o texto. É que não deu tempo da gente abrir o texto, ler o texto. Eu estou fazendo meio corrido, ó, e já passou 1h40, entendeu? 1h40. Se fosse para fazer com calma, a gente ia ler o texto, a gente ia de verso em verso. Então, eu estou partindo do pressuposto que vocês já conhecem o texto, entendeu? Como vocês já conhecem o texto, a gente vai. Mas, quando a gente lê o texto, gente, né, a gente tem que entender que Jesus, quando ele cria as parábolas, não é nada em vão. Ele criou justamente um casal. O que liga esse casal é amor. A candeia. A candeia pode ser, gente, para a gente trazer para os nossos dias de hoje, o que é a candeia? Candeia é todo o recurso que nós temos, porque tem que gerar amor. O que está dentro da candeia? Não é o fogo? O fogo não é o azeite, ou o fogo, sei lá, não é o amor que a gente está falando? Então, é como se você tivesse, ó, Deus nos deu aqui, ó, um computador, nos colocou aqui, preparou todos esses aparelhos que a gente tem, a condição que você tem agora, o celular que você tem, tudo isso é a candeia.
Tudo isso tem que ser usado para gerar amor por Jesus. Você tem que trabalhar tudo isso em prol do reino. É como você usar todos os recursos que você tem para o reino. Né? Não que você tenha que usar isso o tempo todo, que não dá, mas sempre que possível, todos os recursos que você tem, está te levando mais para perto de Deus ou não? E isso está em diversas parábolas na Bíblia, de Salomão falando. Os recursos que você tem te levam para perto de Deus? Te levam para glorificar Deus? Então, se sim, você está fazendo um bom uso disso. Você está usando o que Deus te deu para se aproximar dele. Você está sendo esperto. Essa é a parábola do servo do mordomo infiel e de outras parábolas bíblicas que ele aponta mais ou menos para isso. Então, vamos montar o esboço, gente? Agora? Vamos? Que tal? Vamos montar aqui. Ó. Eu vou compartilhar minhas duas telas, a minha tela com vocês, e agora a gente vai pegar o rascunho que a gente está fazendo, né? A gente está com o rascunho, e a gente vai montar o esboço, então. Eu quero ver se vocês conseguem ver a minha tela inteira com os dois... Como é que fala? Peraí. Deixa eu dividir a tela aqui. Pronto, vocês estão vendo aqui minha tela toda? Só que tá as duas juntas aqui, gente. Ó. Aqui. Essa daqui... Agora eu vou abrir outra página para eu criar o rascunho. Peraí. Agora que a gente vai preparar o esboço, de verdade. Tá aqui, ó, esboço, certo? A gente tinha um óleo, né, um azeite da palavra do Senhor, né, que é a Bíblia, né, mas a gente acaba perdendo também, irmãos. Eu Gente, mesmo peraí, considero Cristiano, que eu calma aí, perco Cristiano. bastante azeite, eu acabo errando na presença de Deus, né? É isso que eu queria falar. Irmãos, Mas eu me considero até uma virgem desprudente, porque eu não tenho tanta coragem de ficar no amor de Jesus Cristo, é por isso. então, irmãos, agora o esboço, lembra que eu falei, esses monte de informação a gente traz ali, mas não vamos usar tudo, tá? Por quê? Porque senão você vai se perder na hora do esboço da pregação. Primeira coisa, o que a gente vai colocar aqui, ó? A palavra de atenção, tá? O que é? A palavra que chama atenção, tá? O que vai chamar a atenção da pessoa. O que é a palavra de atenção? Agora a gente vai criar aqui, ó. 10 virgens, mas só 5 se salvaram. Em qual delas você está? Essa é a palavra para chamar atenção. Deixa eu só colocar uma letra aqui, senão ele copia para baixo. Ó. Eu vou marcar ela em vermelho. Você está percebendo como vai ficar bem mais prático aqui, ó. Bem mais fácil, tá? Então tá aqui, ó. Essa aqui é a palavra que você vai... Depois que você acabou de ler o texto bíblico, você já vai entrar para isso aqui, tá? Irmãos, aqui trata-se, né, que Jesus Cristo está falando sobre um casal para... como é que fala? Para poder falar sobre a sua volta. A gente tem que lembrar que no capítulo 24, ele está falando que ele está indo embora. Ele está indo embora. Então, Jesus fala que são 5 virgens. Aliás, 10 virgens. 5 se salvam e 5 são condenadas. Em qual delas você está? Tá? E aí vem aqui, ó, a prova bíblica. Né? Como é que é? Aí, ó, tá vendo? Por isso que eu tinha que colocar uma letra antes ali, ó, porque começa a copiar vermelho. Começa a ficar vermelho. Oh, meu Deus, o negócio não quer sair dali. Tá, nós. Eu não sei se vocês estão vendo aqui o que está acontecendo comigo. Isso é uma caligrafia errada, né? Né, mano? Pera aí. Correção. No texto. Ó, vamos por aqui. Prova bíblica. Que são as passagens bíblicas que vocês vão ter que apresentar. Certo? Qual que é que a gente separou aqui? A gente separou Mateus, capítulo 7,
certo? Mateus capítulo 7 e Lucas. Peraí. Mateus 13, 7, 25. 13 e 25. Lucas 13, 25. São duas passagens. O que eu devo fazer ali? Ó? Lucas 13, 25. Eu vou até recortar de lá e colocar aqui. Ó. Lucas 13, 25. Pronto. São duas passagens bíblicas muito fortes, muito contundentes. Certo? Então vamos lá no nosso rascunho. Aqui são as provas bíblicas. Por que devo prestar atenção em você? Tá? A gente pode pôr essa parte aqui, porque devo prestar atenção em você, aqui em cima na prova bíblica junto. Ó. Por que devo prestar atenção em você? Tanto faz, porque isso aqui, ó, vai estar mostrando para a pessoa. Se você não tomar cuidado, você vai ficar no meio dessas 5 doidas que vão se perder, tá? E junto você coloca aqui os argumentos bíblicos, ó, tá? Aí você vai trazer as informações que você levantou, tá? Que a gente não colocou tudo aqui, ó. As informações do que é. Você pode trazer alguma informação a mais, que é o que a gente estava conversando, que é o que a irmã Veridiana também trouxe. Se quiser colocar, tá, irmão? Você vai discorrer aqui, ó, noivo, noiva, tá, ó. A parábola sobre o noivo e a noiva. Peraí. O noivo e a noiva tem relação com o amor, que é isso o que a gente buscou ali, né? O que a gente separou, tá? E aí o que a gente vai separar aqui? Porque daí, a gente... Sermão... Cadê aquela parte que as irmãs ajudou a separar? Será que eu apaguei isso aqui sem querer, rapaz? Ou eu coloquei na outra página? Meu mouse tá ruim. O mouse não tá indo. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado para não cair do lado das loucas mesmo, né, irmão? Dá Alt Tab no teclado, Josafá, que você navega entre as telas. Ah, é. Como, irmã? Fala de novo. Alt Tab, você navega entre as telas. Ah, é? Puxa, eu não sabia disso, ó. Alt Tab. Vamos botar aqui. Se a gente deixar, a gente é que nem as loucas, né? Tem que Vixe. lutar para ter azeite. Não pode deixar cair o azeite, a candeia, o ouro, a saúde. Aí tu vai apertando o Tab Lutar ali pra sempre. navegar. Peraí. Sempre em Jesus, né? Confiarei. Organização. A gente anotou, cara. Eu não me lembro aonde, mas foi vocês que falaram as palavras ali. Será que acabou apagando isso aqui, sem querer? Provar o argumento, tal. Muitos me dirão, porque às vezes o que eu devo fazer. Adianta. Ah, gente, aquela parte de vocês tão bonita lá. Tá, a gente vai colocar aqui, ó. Parábola sobre a noiva, amor, a noiva. O que eu devo fazer. Parábola sobre o noivo e a noiva. Tem relação com a Esperança. a gente vai. Confiança. A gente só organizar aqui. Então, tá aqui, ó. Aleluia. Tava em outro esboço aqui a mais. Achamos aqui, ó. Show. Essas partes aqui são muito interessantes. Aleluia. Aqui, ó, esses assuntos aqui a gente vai copiar e vamos levar lá. Nossa, essa palavra é uma palavra muito boa, porque a gente acha que tem horas que eu me julgo até sem azeite, mas às vezes eu tô com tanto azeite que eu nem percebo que eu tô fazendo bem. Só que depende muito, Aqui, né? tava a mais, eu tinha colocado a mais ali, ó, um recorte a mais, tá aqui, ó. Sobre o amor, né? Tá, e aqui embaixo,
Aqui, gente, vocês vão colocar tudo que vocês puderem achar de informação, vocês vão colocar. Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Isso aqui é só um exemplo, tá? Então, aqui vocês podem colocar tudo que vocês quiserem colocar sobre relacionamento, amor, entre o noivo, a noiva, né? E mais embaixo aqui, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Esperança, esperar, confiança, não deixar o amor esfriar. Não pode deixar o amor, isso tá aqui, ó. As informações que você achou, o que eu devo fazer é não pare de Falar de Jesus. falar de Jesus. Leia, estude a Bíblia e tudo mais que faça lembrá-lo. A gente não pode esquecer dele, tá? Então, todas essas informações aqui, ó, são importantes. Então, o que eu estou fazendo aqui com vocês é exatamente a forma com que eu preparo os meus sermões. É óbvio, irmão, que eu levo aqui 3 horas, 4 horas, às vezes 5 horas, entendeu? Então, para não tomar o tempo de vocês, eu estou fazendo aqui um pouco corrido, tá? Então, essa parte aqui, ó, nas informações extras, que a gente pode ter aqui, ó, informações extras, essas que é para a gente poder discorrer sobre o assunto, que é o que vocês já colocaram ali, irmãos, a parábola é sobre amor, é entre um casal, tá? E Jesus, ele tá falando sobre a sua volta, e tudo que ele não quer, ó, tô usando as palavras de vocês, ó. Ele não quer que a gente desanime, né? Porque o que liga um noivo com uma noiva é o amor. É isso que vai ligar. Então, vocês vendo essas coisas escritas aqui, você vai falar, você vai entrar nesse assunto. É óbvio que você leu já, você preparou o esboço, você releu o esboço, você leu de novo o texto bíblico. Então, na hora, você vai estar tranquilo. E a preparação do esboço, ele vai gerar em vocês também confiança. Vocês não vão ficar perdidos. Vocês não vão ficar assustados. Por quê? Porque, afinal de contas, você sabe o que vai estar lá. Você vai ficar, sim, um pouco preocupado porque você vai falar em público, ainda mais se for a primeira vez ou a segunda vez, é normal. Mas, com certeza, você vai estar muito mais tranquilo para falar do assunto, porque você já sabe o que tem no assunto, você preparou a pregação, né? O que eu devo fazer? Falar de Jesus, tá? Isso aí a gente não pode parar de falar, entendeu? E aí você traz também aqui uma passagem bíblica também para corroborar com isso, tá? Passagem bíblica sobre a volta de Jesus. Esse esboço, como que eu faço? Eu consigo ter ele, irmão Josafá? Como eu faço para imprimir ou alguma coisa assim? O que você está falando? Essa guia? Que a gente está estudando, que está sendo montado. Tá. Você quer a guia, você está falando, ou você quer esse esboço? Eu vou mandar tudo para vocês, tá? Eu vou colocar tudo aí. Tá bom? Então, tá aqui, ó, o que eu devo fazer. Então, a pregação, o que a gente está fazendo? Justamente é deixando enxuto, irmão, tá? O que eu devo fazer, ó. Essa é a palavra que você vai colocar em azul. Você viu que você colocou uma palavra lá em cima em vermelho, que é a palavra que está chamando a atenção. Em azul, praticamente, é a palavra resposta do texto. Ó. Olha aqui. Aqui te mostra um problema que você tem. Ó. Aqui está mostrando que você tem um problema. Aqui vai explicar por que você tem esse problema. Aqui vai dar um norte sobre o que está envolvido ali para você entender o problema. E aqui está te explicando como você vai resolver esse problema que você tem. E aqui tem passagem bíblica dizendo para você que essa solução que você está apresentando aqui, ó, realmente tem a ver com a Bíblia. Entendeu, irmão? O esboço, ele está dividido em 3 partes. Você pode fazer justamente isso aqui, ó. 3 partes, ó. Quer ver? Ó. A gente separa a primeira parte.
Então, aqui, primeira parte, você bota uma linha aí para separar, se você quiser, só para você entender mesmo que está separado em duas partes, em três partes. Ó. Tem essa parte, tem essa parte. Então, todo o esboço, gente, essa aqui é crucial para a gente entender, tá? O esboço, ele mostra o problema que nós temos, ele desenvolve o assunto para explicar por que você tem esse problema, ou até para te dar as informações necessárias. E no final, gente, sempre tem que ter a solução. Porque a pessoa vai ouvir essa primeira parte aqui, ó. Você tem um problema. Você segurou ela. Tá, beleza. Aí você mostra aqui com Bíblia. Também você mostra a passagem bíblica para provar que você realmente tem um problema. Você tem um problema. Se vocês quiserem, a gente pode até escrever aqui, ó. Você tem um problema. Aqui, ó. Aqui, a gente vai desenvolver esse problema, que é para você entender ele. Então, aqui está mostrando, ó, você tem um problema. Aqui ele desenvolve o problema, que é para te explicar. Aqui ele te dá uma solução também com uma base bíblica. Tá? Da mesma coisa que é feita aqui. É óbvio que dependendo da pregação, você vai ter muito mais passagens aqui, você vai ter outras aqui desenvolvendo aqui. Aqui, né, nessa parte de informação, aqui em pregação que eu fiz, tinha 2 páginas. Tá, gente? Tinha 2 páginas. A solução do problema, geralmente, gente, vocês têm que fazer uma força para ser curta. Porque a mensagem para poder explicar para a pessoa tem que ser curta, para ele ouvir logo. A mesma coisa é o problema, tem que ser curto. Aqui, irmãos, são 10 virgens, 5 se salvaram, 5 foram condenados. Em qual delas você está inserido? Em qual delas você está? E aqui embaixo a mesma coisa. Irmão, tem uma saída, tem um jeito. Jesus está nos ensinando que o azeite é o amor. E para você ter amor, o que eu faço? Não pare de falar de Jesus Cristo. Tá aqui, ó. O que eu faço, irmão, a partir de agora? Não pare de falar de Jesus Cristo. Eu não sei se vocês lembram na pregação que eu trouxe sobre a parábola do filho pródigo. Na parábola do filho pródigo, a gente falou ali o que era o problema deles, ou seja, os 2 filhos, Jesus está mostrando, os 2 filhos estão mortos. Você não tem saída, você está morto. Aí desenvolveu o problema, mostrando que o problema era a raiz dos 2 era, os 2 estavam com os olhos na herança do pai. A ganância e a idolatria, que é o desejo pelo dinheiro, tá? Em Colossenses 3 fala, e a avareza, que é a idolatria. A avareza é amor ao dinheiro. Os dois estavam de olho na mesma coisa, só que um adotou um método diferente do outro. O primeiro desejou o pai morto, porque quando que você tem direito à herança, irmão? Quando seu pai morre. Mas o seu pai tá lá, vive firmão. O que ele fez? Não aguentou esperar. Eu queria que você tivesse morto. Praticamente ele falou isso, porque eu queria a minha parte da herança. E o pai falou, pois não, precisa esperar. Eu não precisa me esperar morrer. Eu vou te dar a sua parte. Ele deu. E o outro? O outro só fez uma estratégia ao contrário. Eu falei, eu vou agradar o meu pai, vou fazer tudo o que ele manda, mas eu quero o dinheiro. Tanto que ele ficou irritado e furioso quando o irmão voltou, porque ele sentiu a herança dele ameaçada. Ele tá de olho, era na herança. E aí a gente desenvolve o assunto. A gente mostra que estão todos mortos. Depois a gente desenvolve para poder explicar que o filho mais novo foi convertido. E o pai o amou. Porque tudo que o pai queria era amá-lo. E no final, a conclusão, eu não vou explicar tudo aqui, né? No final, a conclusão, o que era? Irmão, você que Deus te perdoou, Deus te chamou, né? A mensagem dessa palavra de hoje para você é, a partir de hoje, viva em resposta desse amor. Ou seja, na pregação, a gente mostra que o filho mais novo passou a amar o pai, porque o pai o amou primeiro. Ele já não amava mais o pai pelos bens que o pai tinha. Ele já não tinha mais o amor pelo pai porque o pai era rico. Ele passou a amar o pai porque ele viu o pai maravilhoso que ele tinha. Ninguém deu 1 centavo para ele. Ele não valia mais nada para ninguém. E o pai o abraçou, fedendo e sujo. E a partir daquele dia,
Sempre que ele olhava para a casa que ele estava, que ele não dava valor, ele sabia, eu não mereço isso. Quando ele deitava naquela cama, ou ele vestia aquelas alparcas, eu não mereço isso. Quando ele viu o anel, eu não mereço isso. Mas por que ele tinha tudo isso? Porque o Pai o amou. Então, a partir de hoje, viva em resposta desse amor. Vocês estão entendendo, irmão, a diferença que faz de uma pregação preparada, que você faz uma coisa consciente, você consegue mostrar o problema, você desenvolve o problema da tratativa da mensagem e você aponta para a pessoa a resposta. Por quê, gente? Depois de você falar para o ouvinte que ele está condenado. Você vai regalar o olho do coitado quando você fala, tem 10 virgens, 5 vai para o inferno. Qual das 5 que você é? O camarada já vai, né? É desencostar as costas da cadeira e já vai ficar atento. Opa, peraí, esse negócio tá difícil aí, né? E aí você vai desenvolver o assunto. No final, ele vai querer saber. Automaticamente entra a pergunta nele. E agora? O que eu devo fazer? Ele vai fazer essa pergunta. E você tem que ter essa resposta. Você não pode levantar uma pergunta e acabar a pregação sem explicar para o camarada como é que ele faz. Porque senão o menino vai ficar doido. Né? Ele vai embora achando que não tem mais jeito. E aí você vai identificar, é lógico, no texto, porque Jesus está sempre apontando para o que a gente deve fazer. Ele está sempre dizendo. E aqui você vai falar. Qual que é a mensagem de Jesus? Não desanimem. Ainda que eu demore, perseverem no amor, me esperando, porque eu volto. Quem me ama, me espera. Nós poderíamos buscar mais parábola bíblica. Ó, quando a gente vai falando, a gente vai lembrando. Ó. Jesus Cristo, ele disse, aqueles que me amam guardarão as minhas palavras e eu voltarei para eles e levarei eles para a glória de meu Pai. Olha aí, você pode ver que esse esboço nosso, gente, como ele está alinhado com a Bíblia, porque quando você faz um esboço que realmente está harmonizado com a Bíblia, ou seja, é realmente a mensagem que a Bíblia passa, você começa a lembrar de outras passagens que apontam para isso que você está fazendo, para isso que você fez. Você pode, se você parar para ficar pensando e buscando, você vai encher a Bíblia de passagens, aliás, o esboço de passagens bíblicas. Tá? Então, a sua pergunta pode ser o MRS chacota. Alexa, silêncio. Alexa, para. Desculpa aí, gente. Já não basta as duas aqui em casa, a Alexa também fica interrompendo. Elas mudam. Alexa, desliga. Vocês estão ouvindo isso? Eu nem estou vendo vocês. Acho que não, né? Bom, deixa eu voltar aqui para ver vocês. Alexa ali é petulante. Começa a falar na hora que eu não peço. Olha lá. Alexa, desliga. Eu não posso falar o nome dela, meu Deus. Eu não posso. Quando fala, ativa o negócio. Fala, já não basta as duas ali, fala pra Dedéu, agora tem uma máquina aqui pra falar também. Bom, vamos lá, gente. Entendeu, irmãos? Afinal, 14 mil palavras não é nada no dia, né? Tem um irmão ali que levantou a mão, o irmão Deilson Campos. Pode falar, irmão. Ah, não? Levantou sem querer? Tá bom. Irmão, tá bom assim? Deu para vocês entender, gente? Mais ou menos vocês terem uma ideia do esboço, de como é que se prepara? Deu para entender? Deu para ajudar vocês? Eu vou compartilhar depois nos grupos, tá? Nos grupos eu vou colocar esse roteirinho que eu criei, o esboço que a gente fez, tá? Então, isso é para vocês terem uma ideia da importância que tem você preparar o texto, você buscar as informações na Bíblia. Lembra, gente, você tem que ter noção. Às vezes, a Bíblia de estudo, ele vai estar falando de um assunto que não é o assunto que você está querendo abordar, tá? Não que esteja errado. Aquela abordagem é para um outro assunto que você for fazer, por uma outra coisa, tá? Quando você for fazer uma pregação expositiva, você tem que apontar sempre para o que está na Bíblia, tá? Vamos ler aqui, agora, por último, a Bíblia, a mensagem, que eu gosto demais. Vamos ver o que ele está falando, que é uma Bíblia parafraseada, né? Vamos ver o que ele está falando dessa passagem
das virgens. Eu nem lembro o que está escrito aqui. Vamos ver o que ele tem para falar aqui. Eu vou ler para vocês. As bodas, deixa eu ver. A história das virgens. Aqui está falando da história das virgens. Vamos ver, ó. O reino de Deus é como 10 moças virgens que com lamparinas na mão saíram para saudar o noivo. 5 eram tolas e 5 eram prudentes. As tolas não levaram óleo de reserva para reabastecer as lâmpadas. As prudentes pensaram nisso. Carregavam vasilhas com óleo. O noivo demorou um pouco e todas dormiram. No meio da noite, alguém gritou: ele está aqui! O noivo está aqui! Saiam para recebê-lo! As 10 virgens saíram com suas lâmpadas. As virgens tolas saíram... As virgens tolas disseram às prudentes: nossas lamparinas estão se apagando, empresta-nos um pouco de óleo. As virgens prudentes responderam: não há o bastante para todas, se querem óleo, vão comprar. Elas assim fizeram, mas ainda estavam fora comprando óleo quando o noivo chegou. As virgens que estavam apostas para saudá-lo foram para a festa e a porta foi fechada. Mais tarde, as virgens tolas apareceram e bateram a porta, suplicando: estamos aqui, deixe-nos entrar. O noivo, porém, perguntou: eu conheço vocês? Acho que não. Portanto, fiquem atentos, vocês não sabem quando o noivo vai chegar. Então Jesus está falando, não fiquem desapercebidos, gente. A gente tem que estar, porque tem gente, tá, que crê em Jesus. Outra coisa interessante, ó. Aqui está falando de 10 virgens, gente. São 10 pessoas que conheceram o evangelho e creram. Não está nem falando de sectário. Sectário nem entra aqui. Olha como é problemático a vida do sectário. Ele é tão ruim a situação dele que nem no lugar das tolas eles entram. Porque ali está falando de 10 virgens que conheceram Jesus. As 10 já conheceram com amor. 5 esfriaram. Continuaram cristã, tudo, mas não tinha mais aquele apego pela palavra, por falar de Jesus. Eles iam na igreja como um costume, vai e volta, mas nada é feito mais por amor ao evangelho. Quem faz por amor é igual nós. Vocês se preocupam, vocês leem a Bíblia, vocês abrem, choram quando estão ouvindo uma pregação bíblica, ou quando estão falando com alguém, vocês choram. Tudo isso só pode acontecer se tiver azeite dentro de vocês. Se não tiver azeite, Jesus está falando, vocês ficarão frios. Vocês vão ficar frívolos, sem vida. E aí não tem mais resultado, tá? Então, essa parábola está nos ensinando isso. Não percam o amor, a confiança. O que mais vocês falaram? Amor, confiança, a esperança, né? Perseverança. Tudo isso se encaixa ali, gente. Vocês podem ver que essas 3 frases aí o apóstolo Paulo fala na parte da suprema excelência da caridade. Todas essas 3 são excelentes. Esperança, fé, mas a maior delas é o amor. E esse amor que ele está falando é amor por Jesus. Por Jesus. Eu amo Jesus demais. Não vejo a hora dele vir me buscar. Você acha que eu vou ficar triste? Vou nada. Eu tenho um canal no YouTube, eu quero que o canal lá pegue fogo. Eu vou embora. Mas os seus parentes, deixa tudo aí. Eu vou embora. É isso, irmã. Quando a gente ama, nós não troca ele por nada. Nós não pode olhar para trás, irmão. Se você tiver amor em alguma coisa aqui, você vai olhar para trás. Jesus vai vir te buscar e você vai falar, agora não, Senhor. Não pode falar isso, irmão. Não pode. Porque é sinal de que Jesus não é o amor maior na sua vida. Você acha que aquela noiva, quando vê o noivo chegando bonitão, né, que eles colocam aquelas roupas de gala, né, aquele marinheiro com aquele terno bonito, você acha que ela vai olhar para trás, para a prima que está lá, para o parente? Ela vai correr, ela vai nos braços dele e fala, me leva, vamos casar, você me prometeu. É isso que vai acontecer com a gente, a mesma coisa. Tá bom assim, gente? Olha, foi 2 horas, rapaz. Isso porque eu corri para diacho aqui. E eu queria fazer um negócio mais longo com vocês. Se fosse fazer dividido em mais etapas, dava para fazer. Né? Pra gente montar o esboço. Porque a ideia minha
era colocar vocês para fazer um esboço, para eu estar acompanhando. Sim, irmã, pode falar. Deixa eu te falar, depois que você passar aquele resumo que você faz, o guia prático de montar a pregação, você podia deixar de lição, obviamente, para quem quiser montar um e te mandar Muito de bom. volta para tu corrigir e ver o que tem para melhorar, e vai dando um retorno individual conforme você for tendo tempo. O que acha? Muito bem lembrado, irmão. Então, vocês podem fazer, não se importa, tá, gente? Se vocês fizerem errado, alguma coisa, mas não se importa com isso. Fiquem em paz, nós somos irmãos. E só eu que vou ver. Me mandam, façam depois, com cuidado, abra a Bíblia, olha lá, examinem, pega as informações que você tiver. O rascunho é para você ajuntar as informações mesmo que você tem. É rascunho, lá, coloca tudo lá. Aí você vai pegar a guia e vai falar, eu vou montar assim, assado, para a gente fazer, para a gente analisar, tá? Porque a ideia é que vocês se transformem em pregadores da palavra. Bom, pessoal, tá tudo bem então? Vocês gostaram? Deu para assimilar, pelo menos para pegar, né? Deu para pegar alguma coisa para vocês entenderem como é feito? Espero que sim. Isso agora é só prática, gente, tá? Muito bom para ninguém ter nossa... Cristiano, calma aí, Cris. Calma aí que eu preciso falar. Se você interromper muito, não vai dar. Ó, o que é feito na faculdade? Eles passam a matéria, mas eles não vão ficar passando exemplos. Isso aí é na escola. Aí a professora vai dar vários exemplos para a gente fazer. Na faculdade ele ensina vocês. Depois vocês têm que ir para casa e criar as matérias, os exemplos. Vocês mesmos têm que exercitar. Entendeu? Então, ou seja, eu estou passando aqui uma tarefinha para casa para vocês, tá? Que nem a irmã pediu aqui, a irmã B. Façam, preparem um esboço, me mandem. Talvez numa outra aula a gente use esses esboços para estar falando com vocês, tá? Para a gente apresentar para vocês esse esboço, para a gente ver aí, tá bom? Vou ficar feliz aí de ver uma irmã ali abrindo uma palavra para pregar lá e, né, trazendo uma palavra bem preparadinha ali. Vai ser muito bom, tá? E isso vai tornar vocês muito habilidosos na Bíblia, nas escrituras. E vai ter mais um problema também. Vai ser mais difícil de vocês engolir qualquer coisa depois. Quando vocês verem uma pregação que não tem meio, não tem fim, não tem começo, não tem nada, vocês vão falar. Depois, quando você aprende o método, você sabe o que você tem que observar. Você vai falar, meu Deus, o que é... Vocês veem a hora que eu faço análise bíblica lá, eu fico, meu Deus, indignado. O homem totalmente perdido, não sabe o que falar. Entendeu? Porque existe, gente. Jesus não está contando uma história aleatória. Ele está passando a mensagem. E aí nós temos que pegar lá e estudar como foi feito agora. Entender a palavra que nos chama a atenção, o desenvolvimento da parábola, que é explicar o que é a parábola, e no final explicar o que você tem que fazer. Lembra disso, gente, na cabeça, ó. Tem a parte que é para me chamar a atenção, o que eu tenho que tomar cuidado, aí vem o desenvolvimento da parábola, que é explicando o que é a parábola ou a passagem bíblica, e no final tem o que você deve fazer. Você vai ter que passar isso para a pessoa. Então, a pregação, ela está dividida nesses três aspectos, tá? O problema, que é o que está te chamando a atenção, o desenvolvimento, explicando o que é a parábola, e no final, lembra-se, gente, as pessoas estão pensando, meu Deus, e agora o que eu faço? A gente não sabe o que faz, né? Então a gente tem que entender o que é para fazer, a gente tem que desenvolver, tá? Bom, é isso aí, meus irmãos, tá? Eu tô contente aí de estar passando isso aqui para vocês, né? Eu fico feliz e eu vou ficar mais feliz ainda quando ver desenvolvendo isso, dando fruto, né? Eu quero ver vocês fazendo. Eu quero ver a hora que eu for embora, vocês estarem aí, todo mundo afiado, né? Desenvolvendo aí, trabalhando bem para o Senhor. Tá bom então, gente? Então vamos encerrar? Posso pedir aí? Irmão Deilson, quer perguntar alguma coisa, irmão Deilson? Tá com a mão levantada. Já um tempo. Ele tá com a mão levantada. Ele tá um tempinho com a mão levantada, ele não falou nada. Bom, gente, vamos encerrar. Tem alguém aqui que quer fazer a oração de encerramento? Eu vou encerrar aqui, ó. Eu vou encerrar a aula aqui, tá? Foi 2 horas de aula, gente, 2 horas e meia.